Opa, um salve para você, amigo ligado nas plataformas digitais da Super Rádio Tupi. Tá no ar o Tupi na Redecast. Mais que isso, hein? O primeiro Tupi na Redecast de 2026. Então, de antemão, um feliz ano novo para você, que 2026 seja repleto de realizações, paz, prosperidade, menos escanteio curto, menos gente deitada atrás da barreira, menos impedimento também, e que seu time alcance os objetivos desejados. É um prazer, inscreva-se no nosso canal, já passamos do primeiro milhão, estamos em busca do segundo e contamos com a sua colaboração, se inscrevendo, dando seu like, ativando as notificações e também comentando. E hoje é dia de lista, dia de ranking, dia de treta, dia de confusão. E eu não tô sozinho nessa porque quem faz confusão maluco sozinho não tem como, né? Eu faço confusão com os outros, não posso fazer uma confusão de forma em monólogo. Tem gente que conhece e consegue, não é meu caso. Bruno Gentili, gostou dos votos de Ano Novo? Coelho, pulou as ondas? Coelho, primeiramente desejar, claro, um feliz ano novo para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Tupi na Redecast. Sempre, Coelho, sempre. É sempre bom, né, manter a superstição, não deixar nenhuma brecha para que nada demais aconteça, né, nada de ruim. É isso. E que tenhamos um ano muito bom, não só para nós, você, eu, obrigado, todos que estão conosco aqui no Tupi na Redecast, mas também para o futebol carioca, né, que é importante. Uma versão mais fofa de Bruno Fofinha, Gentili para 2026, buscando novos horizontes. Gabriel Andreso, feliz ano novo, foi tranquilo, pulou onda, fez alguma simpatia? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Marquinho, também Gentili, todo mundo ligado aqui no nosso Tupi na Redecast. Fiz simpatia, comi lentilha, pulei onda, usei branco e amarelo, que amarelo dá dinheiro. Então, sempre importante também a gente ter as nossas superstições. Desejar um feliz ano novo para a família Tupi, todo mundo que nos acompanha. 2025 foi um ano muito movimentado. E tenho certeza que 26 não vai ser diferente, com todas as competições, é ano de Copa do Mundo, então certamente vai ser uma temporada que promete bastante e que a gente obviamente espera que seja muito boa para todo mundo, dentro e fora dos gramados. E mais uma vez os meus votos de que para toda a família Tupi, para todos os nossos ouvintes e para vocês também. Obrigado, né? Meu para vocês, para que seja um grande ano de 2026 e a gente já começa aqui falando de bola, como é do nosso feitio, como sempre. E a pauta do programa de agora é uma pauta diferente, porque normalmente o Campeonato Brasileiro começava lá para abril, maio, às vezes no finalzinho de março, só que a CBF adaptou o Campeonato Brasileiro, então estamos no mês de estreia do Campeonato Brasileiro de 2026. É isso mesmo, o ano mal acabou, Copa do Brasil foi outro dia também. Tava rolando o Intercontinental, pouco tempo de descanso, Campeonato Carioca daqui a pouco. Pode ser que acabe aqui a nossa transmissão e comece um jogo do Campeonato Carioca. Daqui a pouco começa a tocar pam, daqui a pouquinho. Brincadeiras à parte, mas final do mês já tem Campeonato Brasileiro chegando. E aqui nós temos uma tier list para você ouvinte, para você espectador que não tá habituado. É basicamente um ranking, uma seleção. A gente separa ali uns potes. Vamos colocar os clubes que vão disputar, os 20 clubes que vão jogar a Série A, em 4 divisões. Primeiro, briga pelo título. Segundo, liberta. Terceiro, vai passear, que é aquela água de salsicha que de vez em quando sobra uma sul-americana. E corre perigo. Você, rapaz, você começou o ano devendo. Tem time que em janeiro, não acredito que já comece o ano correndo perigo. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos na ordem alfabética aqui, então? Vamos lá. Começar então, um salve para nossa produção com Wagner Ferreira, Bruno Valentim, toda essa galera que faz o trabalho aqui na retaguarda. Sozinho não estamos, sozinhos não fazemos nada. Isso aí. Começar por quem está voltando. Atlético Paranaense, ou depois da reforma ortográfica Atlético Paranaense, que eles fizeram um TH lá. Inclusive, como diz o craque Daniel, passou a liderar o Campeonato Brasileiro antes dele começar, ultrapassando o Atlético Mineiro por causa desse H. Agora tá na frente do Galo. Bruno Gentili, Atlético Paranaense, teve um ano aí digno na Série B do Campeonato Brasileiro, não conseguiu o título, que ficou com o arquirrival. Sim. O Coritiba, mas uma realidade de 3, 4 anos atrás, era um time finalista de Libertadores, era um time postulante, por exemplo, à Copa Sul-Americana. E aí?
Em que pote a gente vai colocar o Atlético Paranaense? Então, Coelho, eu considero que o Atlético Paranaense, claro que é um time de muita tradição, né? Como você disse, briga por competições sul-americanas, foi campeão da Copa do Brasil recentemente, da própria Sul-Americana, vice-campeão da Libertadores, perdendo para o Flamengo em 22. Mais recentemente, teve uma queda de produção e até de qualidade técnica de alguns jogadores que não estavam mais lá. O Canóbio, que hoje está no Fluminense também, inclusive, veio de lá, era o principal astro do time, digamos assim, no ano em que o Atlético caiu, né? Mas eu considero que justamente pelo fato de estar retomando a parte financeira ainda de um time de Série A, né? Porque veio da Série B, então as finanças estão voltando ao normal a partir deste ano, eu considero que vai passear. A finalidade do Atlético Paranaense, pelo menos na minha opinião, vai ser justamente tentar se manter na Série A, que é o que todo time que vem da segunda divisão busca como um primeiro objetivo. Vou nessa também, vai passear, tem estrutura. Isso aí. Certamente não está com tanto dinheiro. Então, assim, vai certamente montar aí uma boa time estrutura. Interessante, digamos assim. Eu não acredito que vai passar um grande sufoco até o final do ano, mas eu acho que por ser o ano de volta, acho que não volta brigando por nada, não. Vai passear, Gabriel Andrés, ou você enxerga um horizonte diferente pro Furacão? Não, acho que sim. Eu acho que geralmente os clubes que vêm da Série B, a gente tende a colocar como os favoritos a brigarem para não cair no outro ano. Mas no caso do Atlético, é um clube mais organizado, é um clube que tem um CT, isso hoje em dia faz toda a diferença, um CT avançado. É um time que quando caiu em 2024, não dava muito a impressão de que ia cair. Para mim não era time para cair, tanto que muitos jogadores se empregaram em outros clubes, o próprio Canóbio foi para o Fluminense e se destacou no ano passado. Então, realmente caiu por mais problemas internos e de relacionamento e de crise interna do que necessariamente por ter um time fraco e ou desorganizado. Então acho que o Atlético Paranaense ele volta para esse ano agora. Quando a gente fala vai passear, só para o ouvinte entender, é um meio de tabela. Não quer dizer que ele não vai fazer nada no campeonato. De 10º até 16º. Não, 16º corre perigo, né? Vai passear, na verdade, briga por Sul-Americana. Sul-Americana. Eu acredito que é onde o Atlético vai ficar. Acho difícil que brigue para não cair como teve no ano anterior, né, em 2024. Então acho que fica ali nessa zona de meio de tabela, assim. Vai passear, então, o Atlético Paranaense, primeira definição que nós temos aqui no nosso Tupi na Redcast. E vamos de Atlético para Atlético. Nós temos agora o outro Atlético, o Mineiro, que cá para nós teve um ano de 2025 muito decepcionante. Já vinha de 2024 traumático, que brigou por um monte de coisa até a reta final, mas quando chegou no momento decisivo, não conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, não conseguiu também ser o campeão... Era Sul-Americana? Era Sul-Americana, né? Foi vice-campeão. Então, assim, investiu tudo no mata-mata e rebaixou o Atlético Paranaense na última rodada. Exato. É um fato curioso. E agora, Atlético Mineiro. Vamos lá. Vou começar dessa vez? Vamos lá. Vai passear também. Eu acho que o encanto daquela geração lá, aquela geração vitoriosa, passou, o Atlético não soube aproveitar. Não estou falando necessariamente de time, tecnicamente. Contratou jogadores interessantes, mas eu acho que como instituição, o Atlético perdeu muito e isso acaba, de certa forma, fazendo o desempenho cair. Para mim, Atlético Mineiro vai passear no Campeonato Brasileiro. Também concordo com ele, até porque, pelo menos na minha visão, acho que um grande fator que atrapalha bastante o rendimento do Atlético tem sido a bagunça interna, né? É um time que é SAF, né? Tem o aporte financeiro dos Menin, mas se você vê que a dívida não para de crescer, mesmo sendo SAF, você tem jogadores bons, mas já veteranos, muitos deles, então um trabalho que não consegue se perpetuar, né? Sempre troca de técnico, seja por motivo de resultado em campo ou por opção mesmo da diretoria. Eu acho que o Atlético tem tudo para estar na briga pela Libertadores, mas por todos esses fatores, eu também acho que vai passear nesse ano de 2026. Assina esse contrato, Gabriel André? Assino. Eu ia falar Liberta, mas eu acho que vocês me convenceram. Acho não, tenho certeza. Vocês me convenceram na hora de falar em relação a essa bagunça interna que vive o Atlético, e é verdade. Eu acho que olhando pelo time, tem todas as condições de brigar por uma vaga na Libertadores. Eu acho que um time que mostrou a qualidade do seu elenco, ou um elenco que teve, os jogadores de qualidade que teve no ano passado, um
Um time que tem Rony, que tem Dudu, que tem Hulk. Scarpa, Gabriel Menino. Né? É um time com certeza que tem qualidade para brigar. Júnior Alonso. Tanto é que ninguém chega em 3 finais de competições à toa, claro, né? Claro. Só não venceu, mas... Eu acho que, olhando o time como um todo, é liberta. Mas eu acho que, não acredito que em 26 o Atlético vai conseguir se arrumar de maneira organizada para talvez brigar em cima. Se brigar, ótimo, mas... eu acho que vai estar nesse meio de tabela. Vou com os amigos também. Principalmente se adotar a filosofia dos últimos anos de focar nas Copas e esquecer o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Eu acho que é a hora que o Atlético entender que talvez seja o momento de focar um pouco no Campeonato Brasileiro, não para ser campeão, que eu acho que ainda não dá, mas eu acho que brigaria pela Liberta sem problemas. Também Só tem que, isso, Muitos jogos já com time alternativo, né? Tem que entender o cenário. O cenário do Atlético é de focar as Copas, porque o investimento foi grande e o retorno financeiro das Copas é superior. Eu acho que temos aqui o primeiro Liberta, hein? Concordo. Bahia, pela ordem alfabética. Bahia que vai disputar a Libertadores aí pelo 2º ano consecutivo, ou 3º, se me falha a memória. Mas é um time que agora a gente olha imaginando um Bahia sempre na parte de cima da tabela. Foi esse o tempo que o Bahia era meio de tabela. A gente pensa num Bahia hoje 5º, 6º, 7º. O investimento que foi feito, né? Grupo City e tudo mais, eu acho que a filosofia do Bahia é uma filosofia de time grande em todos os sentidos, né? Ainda mais time grande moderno. No sentido de contratar jogadores jovens e procurar explorar o potencial deles, né? Mentalidade de clube grande europeu que gosta de fazer dinheiro, mas que também entende que fazer dinheiro também é você conseguir resultados esportivos dentro de campo. Bahia tem um time forte, tem um time competitivo, conseguiu emplacar jogadores na seleção brasileira ano passado, que é uma coisa que há muito tempo não conseguia. Juba, Jean Santiares tinha, né? O Santiares da seleção colombiana. Santiares, lateral direito da Colômbia. Então, realmente um time qualificado e que eu acho que briga por Libertadores, sim. Eu acho que o Bahia se firma como uma das grandes potências do futebol brasileiro dentro dessa década de 20. Assina esse contrato, Bruno Gentili? Assino sim. Sigo os relatores Coelho e Andreso, porque, pois é, né? Palavras interessantes e cultas aqui no Tupi na Redcast. Eu assino também, não só por conta disso tudo que vocês falaram, mas também pelo trabalho longevo, né? O Bahia tem no técnico Rogério Ceni um dos maiores trabalhos, mais longevos, no sentido literal da palavra, dentro do futebol brasileiro. E a gente sabe que existe uma estrutura por trás, é uma diretoria que não só recebe investimentos do Grupo City, mas também que já caminha com as próprias pernas financeiramente falando. Tem base, isso aí. A Arena Fonte Nova é um fator casa muito interessante. A gente vai lembrar que o Bahia ano passado ganhou do Palmeiras em casa, ganhou do Flamengo em casa. Então, assim, resultados expressivos que mostram o fator casa como forte pro Bahia. Então, Bahia é o primeiro da Liberta. Vamos... acho que pro primeiro momento aqui, que agora vamos parar para raciocinar um pouco. Gabriel Andreso. Botafogo. Eu acho que o Botafogo briga por Libertadores. Pode ser que isso envelheça mal. Não sei de que maneira que a coisa vai andar no sentido de uma temporada que talvez não seja a melhor pro Glorioso, mas na minha visão, eu acho que o Botafogo briga na parte de cima. E por uma razão específica. Em 2025, a gente via muito aquela história, o ano começa em abril. Agora não tem mais isso. Né? Por força de calendário, o Brasileirão já começando em janeiro, ele te obriga a levar tudo a sério desde o começo. Que eu acho que já deveria ser a mentalidade de qualquer forma. Eu acho que independente de ser um carioca, de ser um estadual, de você começar com os juniores, ou de você, de repente, ter não ter a tua força máxima logo de cara, eu entendo que você precisa levar a temporada a sério desde o começo, porque você não vai ficar só treinando 3 meses, não tem como, até porque o jogador não aguenta. Então agora mesmo é que não vai acontecer. Então eu acho que o Botafogo, corrigindo essa rota, digamos assim, esse erro que na minha visão foi cometido no começo de 25 e que comprometeu parte do desempenho da temporada, eu acho que ele briga mais firmemente por uma Libertadores. É verdade que se classificou no final do Brasileirão de 25, mas eu acho que pode conseguir uma posição até melhor do que aquela que obteve no Brasileirão do ano passado, no campeonato desse ano. Pensando em estratégia, o Textor gosta também da janela do meio do ano. Sim. Então, assim, a gente tem que analisar o Botafogo por 2 momentos. Tem time que só se reforça no começo do ano e faz ali umas reposições pontuais. O Botafogo é meio que ao contrário. Ele começa com o que tem e chega lá, junho, julho, ele dá uma encorpada. Isso pesa também? Ou você acha... Com certeza. Porque essa janela do meio do ano,
no meu entendimento, dependendo do que o Textor pensar, ela pode mudar o Botafogo de um time de Libertadores para um time de título. Claro, se ele for assertivo, como foi em 2024. Como acontece, como a gente já viu acontecer, e no próprio Botafogo, você lembrou bem. Eu acho que depende muito também de quais jogadores o Botafogo não vai perder. Porque, é evidente, janela de transferência, chega jogador e vai embora jogador. Mas pensando, a tendência é que venha muito mais gente do que vai embora. Até porque essa tem que ser a premissa, e eu acho que vai ser por parte do Textor do Botafogo. Way. Pois é. Eu acho que depende muito dos jogadores que vão chegar, até alguns jogadores talvez sem contrato, que estejam em final de contrato, né? Jogadores que estejam na Europa, lá os contratos são feitos até o meio do ano, não até o fim do ano. Então isso também pode pesar muito para qualificar o grupo. Então eu vejo o time do Botafogo em crescimento, e é um time que já vem melhor entrosado. E torcer também para que Botafogo não tenha tantos problemas de departamento médico como teve agora no ano que passou, porque isso também pesou e muito. O Botafogo ainda terminou na parte de cima da tabela, mesmo tendo na metade final do campeonato mais de 10 desfalques. Eu acho que com o time inteiro, ou quase isso, ele pode conquistar uma vaga na Libertadores, sim, até quem sabe sonhar com algo mais. Mas vamos colocar então, estamos de acordo, do Botafogo nesse momento é um clube para se pensar em Libertadores. Isso aí. Leia-se ali, ficar entre terceiro e sétimo, mais ou menos isso. Corre perigo, acho que tem o primeiro, hein? Eu começo, o Bragantino perdeu um pouco o encanto que tinha nos últimos anos. No ano retrasado já tinha perigado. Esse ano, assim, um time que, se você for parar pra pensar e lembrar 5 jogos do Bragantino, você tem dificuldade. Você vai lembrar do John, o torcedor do Flamengo vai lembrar do Cleiton, que é o goleiro, que diante do Flamengo vira o Neuer. Fora isso, não é mais aquele Bragantino que chamava atenção ali com o Lucas Evangelista, com o Juninho Capixaba e toda aquela galera. Então, eu acho até que aos poucos é uma equipe que está se esvaziando, e eu coloco o Bragantino como o primeiro dessa lista que corre perigo. Como correu perigo nos últimos 2 anos. Esse ano, talvez até em 2025, se livrou do perigo um pouco antes, mas, assim, ele fez o papel do amigo do coadjuvante, se fosse um filme. Ninguém lembra nada do Bragantino nesse campeonato que passou. Então eu acho que até por causa disso o Bragantino corre perigo. Mas aí a gente já vai ter a primeira polêmica. Era isso que eu queria. Chamar aqui a galera que vai concordar não dá, né? É lógico. Não, eu acho assim, eu entendo o teu ponto, mas eu acho que o Bragantino vem pra passear. Eu acho que ele fica no meio de tabela, porque apesar de não ter um grande elenco em termos de jogadores individualmente falando, e de não ter feito um final de campeonato brasileiro ano passado dos mais atrativos, eu acho que o fator da organização ainda pesa muito. Sim. Eu acho que ainda é um fator que coloca o Bragantino à frente de clubes como, por exemplo, o Internacional ano passado. O Inter é um clube que daqui a pouco a gente vai falar dele, mas em 25 ele... olhando o elenco, Internacional e Bragantino. Internacional tem mais elenco que o Bragantino, não muito mais, mas tem jogadores com mais qualidade, tem jogadores mais conhecidos, mas terminou o campeonato abaixo na tabela em relação ao Bragantino, e bem abaixo. Brigou para não cair, eu até digo que brigou para cair, não conseguiu, porque fez uma força tremenda, mas enfim, o assunto é o Bragantino. Eu acho que essa questão da organização, também a gente falou de CT, de organização interna, de trabalho, de aspecto tático, querendo ou não, os austríacos que botam dinheiro também fazem uma diferença, né? Exatamente, né? O negócio lá que você toma lá e sai voando. Ligado. Mais ou menos mais ou menos não, acho que faz uma diferença muito grande para você dar uma estrutura para esse time. Eu concordo. Não é um time com estrelas, não é um time com jogadores conhecidos como já foi, que revela ou revelava jogadores como a gente já viu para outros clubes. Mas eu acho que, embora não tenha um time dos mais vultosos, para mim ele vai ficar ali no meio de tabela, porque eu acho que tem mais uma galera aí embaixo que vai vir depois, que vai correr perigo. A gente pode mudar também. Se a gente olhar pro final da lista e ver que a gente pode mudar. Vamos colocar então por enquanto, o Bragantino não vai passear? Vamos lá. Porque o argumento do Gabriel Andreso foi interessante. Bragantino então vai passear, mas pode mudar. Depois a gente vai revisar, ver se tá tudo certinho. Isso aí. Porque aqui a democracia é isso, meu amigo. Aqui a gente pode definir e depois mudar a definição. Agora sim vem o primeiro corre perigo. Pra mim, sim. Unânime, Chapecoense, tá voltando. 10 anos depois, né, de tudo que aconteceu, aquele fatídico acidente lá em 2016. Mas assim, a Chape talvez... a realidade é muito dura com um time que tá vindo da Série B pra Série A
principalmente no aspecto financeiro. É isso que eu ia falar, a discrepância financeira é muito grande. Um ponto a considerar, vai jogar no gramado sintético. Sim. Então assim, a gente não sabe até que ponto isso vai pesar em favor ou contra, porque assim, cada dia que passa os times estão se acostumando mais. Nós teremos esse ano 25% dos times jogando em gramado sintético, e aí você imagina, um time que esteja fora desse eixo, vamos supor que o Vasco, ou o Flamengo, ou o Fluminense. Esses times, na condição de visitante, eles vão jogar 14 jogos no artificial e 5 no sintético. Isso aí. Então, não chega a ser um igual, mas já vai se acostumando mais. Claro. Então, Chape, eu considero que corre perigo. Também considero. Eu acho que a Chape, não por tradição ou por qualquer outra coisa, mas repito, eu acho que o contexto em que a Chapecoense volta para uma Série A hoje é diferente de quando subiu a primeira vez uma década atrás. A discrepância de investimento hoje é muito maior em comparação com os times mais fortes ou mais ricos ou com mais condição da década passada. Então a Chapecoense, assim como todos os times que vêm da Série B, talvez a exceção Atlético Paranaense, que a gente já citou, eu acho que é uma discrepância grande. Então para mim ele chega correndo perigo por todas essas razões, embora tenha subido não vou dizer com tranquilidade, porque tranquilidade não teve, foi até com muita emoção. Mas é um time forte em casa. O Marquinhos falou da questão do gramado sintético, isso pode pesar. E a Chapecoense é sempre um time difícil de ser batido em casa. Mesmo quando caiu, não era fácil ganhar na Arena Condá. Pra mim, mesmo assim, briga na parte de baixo. Assina esse contrato, Bruno Gentili? Assino sim, assino embaixo, porque é sempre difícil, né? A gente citou aqui mais cedo, na abertura do Tupi na Redcast, sobre a dificuldade dos times que vêm da Série B em se manterem, né? O que o Mirassol fez ano passado é um caso atípico. A gente sabe que o normal é que quem sobe brigue também, pelo menos até ali a reta final do campeonato, para se manter. E a Chapecoense, ela não tem um grande investimento. Tem o seu fator casa como aliado, claro, um estádio caldeirãozinho, né? A gente pode colocar assim. Tem a questão do gramado sintético que vocês citaram, que é uma novidade em relação às últimas vezes que a Chape estava na Série A, mas eu ainda colocaria como corre perigo, sim. Talvez se conseguir uma Sul-Americana, beleza, mas eu ainda coloco como um risco de rebaixamento. Agora vamos chegar num momento interessante, hein? Porque tem alguns clubes grandes, alguns clubes de camisa, mas que passaram por um 2025 de altos e baixos. Corinthians vai passear, né? Concordo. Eu já acho que corre perigo, viu? Será? Eu acho que a crise institucional do Corinthians ela é muito aguda para não influenciar dentro de campo como influenciou em 25. É que em 25 o time conseguiu criar uma gordurinha de evitar realmente maiores sustos em termos de rebaixamento. Mas eu acho que, a não ser que o Omar Stabile consiga trazer uma estabilidade, me perdoe o ato falho, para o clube, o que não é fácil, porque a gente fala muito aqui no Rio do Vasco, do Flamengo, que são clubes politicamente complexos. O Flamengo nos últimos tempos nem tanto, porque tem conseguido muitos resultados deu uma acalmada, esportivos, né? Então acalmou muito, mas é um clube muito fragmentado internamente. O Vasco nem se fala. O Corinthians, então, sabe, é uma coisa que espicha muito, expande muito, né? Uma confusão tremenda. E quanto mais se cavuca, mais você encontra problema. Então, eu não sei, eu acho que o Corinthians agora em 2026, acho que corre perigo, mas fico pelo voto de vocês também. Passear. Meu voto, passear. Eu também acho que seja passear, muito por conta, até mantendo a coerência do que eu citei mais cedo em relação ao Atlético Mineiro. Nossa, tá coerente. Hoje eu tô coerente. Coerente e convicto. É a versão de 2026 de Bruno Gentili. Ele falou longevo agora no começo aqui, que tem uma galera aí. Vocabulário vasto, né? Ficou, o nome disso é repertório. Passou o ano novo lendo Carlos Drummond de Andrade. Quem sabe, sabe. Eu acho que se a gente fala que o Atlético Mineiro tem todos esses problemas por conta da... mais uma, ebulição política interna. Isso significa que no Corinthians é até de maiores proporções, porque a dívida é maior também, a instabilidade política também, porque tivemos até no ano passado um presidente que foi deposto do cargo, né? Então você vê que o Corinthians não tem tranquilidade politicamente falando. Até quando é campeão. Sim. Eu acho que o único fator que pode empurrar o Corinthians para uma Libertadores seja o fator casa, a torcida, como eles próprios chamam, né? A fiel. O Corinthians em casa é forte, mas eu não acredito que o investimento não deve ser tão alto por conta das dívidas, então com o time do jeito que está hoje eu colocaria vai passear. Vamos dar uma aceleradinha então? Coritiba.
Pra mim, corre perigo. Corre perigo. Apesar de ser SAF, corre perigo. E apesar da tradição, eu acho que é mais ou menos a mesma situação da Chapecoense. Muito embora o Coxa tenha vindo como campeão da Série B e o Atlético não. O pessoal lá em Curitiba vai ficar pé da vida com a gente. Mas eu acho que realmente o Curitiba ele tende a brigar na parte de baixo. Você sendo campeão da Série B é basicamente a sensação de um parente seu sendo solto do sistema penitenciário. Você fica aliviado, mas ao mesmo tempo constrangido, porque alguma coisa errada aconteceu para você ter estado condição. Tem gente que prefere até subir sem ser campeão. Agora tem uma aqui que vai ser interessante, porque nós vamos ficar muito com 2025 na memória, porém tem dinheiro. Cruzeiro. Pra mim, briga pelo título. Vamos fazer um negócio pra adiantar? Sim. Vamos colocar, acho que ninguém tem dúvida aqui que Flamengo e Palmeiras estão brigando pelo título, né? Concordo. Então vamos já subir Flamengo e Palmeiras brigando pelo título. Perfeito. Depois, se for o caso, a gente até comenta um pouco sobre um ou outro. Mas a realidade do futebol brasileiro é essa. Flamengo e Palmeiras tendem a disputar todos os títulos possíveis em 2026. Possivelmente um contra o outro, talvez em confrontos diretos, como aconteceu, né? Campeonato Brasileiro, também na Libertadores, às vezes aquela guerra fria ali, aquele brasileiro que os dois empatam e depois ficam se secando. O Flamengo já deixou claro pelo BAP que se quiser gastar 1 bilhão tem. Sim. Em contrapartida, a Leila deve ter uma postura mais reativa agora em 2026, porque 2025 os reforços não deram tão certo. Teve a questão do Paulinho, que gastou-se bastante reforço também, que não conseguiu jogar. Então assim, acho que a gente pode fechar esse acordo com Flamengo e Palmeiras brigando pelos títulos, todos, né? A gente aqui é só o brasileiro, mas eu acho que se a gente quisesse fazer um de Libertadores, Copa do Brasil, Purrinha, Dadinho, tudo... Para o ímpar, tudo teríamos aí Flamengo e Palmeiras. Porque eu já pedi para adiantar isso. Cruzeiro é o principal time a brigar pelos títulos com Flamengo e Palmeiras? Para mim, sim. Também, concordo. Eu acho que pela temporada que fez... Achando que só o teu 2026 que vai ser próximo? Você não imaginava que eu fosse promover uma reviravolta dessa. Pois é. Não, 25 o Cruzeiro, ele poderia ter brigado mais a sério, como chegou a brigar durante parte do campeonato, boa parte, com o Flamengo e Palmeiras, mas no final realmente perdeu o gás. E eu acho que guardou fôlego para a Copa do Brasil. Também, sim. É lógico, isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que para 2026 o Cruzeiro, ele vem quase tão forte quanto o Flamengo e Palmeiras e acredito que numa condição de brigar mais seriamente, quem sabe até o final, pelo título e aproveitar uma bobeira desses dois aí, porque se Flamengo e Palmeiras... Porque esse ano agora que passou, Flamengo e Palmeiras não deram muita bobeira até, vamos dizer, as últimas 5 rodadas, quando o Palmeiras começou a tropeçar e o Flamengo aproveitou. O Cruzeiro começou a perder o fôlego e eu acho que na primeira brecha que um desses dois der, ali do meio pro final do campeonato, o Cruzeiro tem tudo para aproveitar pela qualidade do time que tem, pelo investimento, e por isso que nós falamos, quer dizer, o Botafogo no meio de ano pode reforçar ali na parada da Copa pelo investimento que tem, o Cruzeiro também. O Cruzeiro pode olhar pro mercado, trazer jogadores novos. E o Pedrinho pode tranquilamente ter entendido que às vezes não é com o Gabigol que você resolve as coisas, né? Muito pelo contrário, é outro tipo de reforço que você tem para ser campeão. Então, vamos assinar esse acordo? Vambora. Cruzeiro brigando pelo título brasileiro junto com Flamengo e Palmeiras. Vamos pensar se tem mais um? Tô olhando aqui, tô tentando pensar, acho que não. Só para deixar claro para a audiência, estamos ranqueando aqui o que cada time vai fazer no Campeonato Brasileiro. Estávamos seguindo uma ordem alfabética, né? Nossa tier list, o nosso ranking aqui. Porém, acho que vai ficar mais interessante a gente imaginar dessa forma. Entre Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Santos, São Paulo, Vasco da Gama e Vitória, alguém tem condições de brigar pelo título brasileiro? Tá esquecendo o Clube do Remo. Clube do Remo, passei direto, porque a cor aqui do... não me ajudou tanto. Olha que lá no Pará a gente não entra mais. Não, entra sim. Mas de qualquer forma ele também não teria chance de brigar pelo título. Então... Eu acho que mas tem que mencionar. Pela lisura do processo. Eu acho que nem brigar pelo título tão a sério quanto os três, eu acho que não. Cara, num ponto fora da curva, tudo dando certo, forçando muito a barra, o Fluminense. Talvez, assim, vai depender muito do que acontecer nas próximas semanas e também na janela do meio do ano. Por enquanto, já que é o time do momento, já que insiste, Fluminense é o Liberta, né? Liberta. Tá um pacote ali com Bahia e Botafogo. Isso aí, pra mim tá ali nessa segunda prateleira. Tá certo. Fluminense, então, segunda prateleira. Liberta, que é de fato o lugar onde está agora, no ano de 2026.
Dupla Grenal. Vamos fazer, então, os dois ao mesmo tempo, que a gente já debate a diferença entre um e outro. É verdade. Cara. Vamos lá. Que pra mim é muito pouca, a julgar pelo ano passado. Pois é. Cara, eu acho que vai ficar muito parecido. Claro que tem muita coisa pra acontecer, nós não podemos prever como será até o final da janela, mas tem muita coisa pra acontecer, tanto pra Grêmio quanto pra Inter. A sensação que eu tenho é que eles estão se distanciando muito do eixo. Aqui, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Sempre estiveram distantes, né? Os times de Belo Horizonte também estiveram, mas agora, com aporte financeiro, deram uma aproximada. Eu acho que, cara, Grêmio e Inter, eles estão vivendo um mundo à parte ali deles. E eles pararam de competir com o resto. No meu entendimento, assim, francamente. Parece que não é nenhum comentário de tom geográfico, mas eles estão muito naquela pegada dos times paranaenses nos anos 90, que estavam ali, eram bons, legal, mas faz uma figuração, a grosso modo não conseguiam chegar a lugar algum. Curitiba, Atlético Paranaense, Paraná, depois teve um momento que mudou tudo. Dito isso, Grêmio vai passear e o Inter corre perigo. Eu acho que sim também. Colocaria os dois, não vai passear. Tá acreditando que o Inter dá uma melhorada? Porque eu acho que o Inter não vai dar o mole que deu no ano passado de chegar na última rodada podendo cair. Com certeza vai conseguir um pouco mais de estrutura, de estabilidade. Eu tô com o Gentili. Novo treinador. Eu acho que vai ser Grêmio e Inter, não vai passear. Apesar, porque assim, é o seguinte, pra mim, teoricamente, vão os dois ficar no meio de tabela. Mas não seria surpresa um dos dois, não necessariamente o Inter e não necessariamente o Grêmio, mas... pra Libertadores, né? Não, eu acho que a depender, pode ser que eles até briguem embaixo mesmo. Pode ser que o Inter brigue pra não cair de novo, mas o Grêmio também fez uma temporada... sem querer ofender, obviamente, ninguém do nosso querido Rio Grande. Lá vem uma chuva de ofensa. Não. Quando fala essa, é tipo, com todo respeito. Eu acho que quando o Carioca fala com todo respeito, já sabe que não vem. Não, mas eu falo de verdade. Eu acho que Grêmio e Inter fizeram uma temporada medíocre no Campeonato Brasileiro. Sim. Por medíocre, entenda-se, comum. Não quer dizer horrorosa. O Inter salvou de ser um ano horroroso. Medíocre na acepção da palavra. Exato, exatamente isso. Bem ali no meio, sem fazer uma coisa horrorosa e sem fazer nada de muito especial. E eu acho que se continuar nessa estagnação, que eu acho que é onde se meteu o futebol gaúcho nos últimos tempos, primeiro tropeço pode acontecer com o Grêmio, muito bem, o que aconteceu com o Internacional, que é você passar um risco desnecessário de brigar para não cair. Mas eu acho que tudo bem, Grêmio e Inter vão passear, meio de tabela, mas vou com vocês. Nessa eu queria fazer um adendo. Eu acho que nesse ranking que a gente está botando dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal, para mim, é a que pode variar em todas as categorias, até, com exceção, claro, a briga pelo título. Eu também acho. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, e eles são times de tradição. E imprevisíveis. Exato. Tanto é que o Inter várias vezes é colocado como candidato ao título e chega no final do ano decepciona. O Inter sempre faz o primeiro semestre maravilhoso, é colocado como favorito ao lado de Flamengo, Palmeiras, tem o futebol mais bonito do Brasil. Quando vira de junho para julho, meu irmão, é um problemaço. Só um detalhe aqui que o vai passear, na minha cabeça, é o cara que tá ali entre 9º e 15º. Então esse cara, se ele pisar um pouco mais no acelerador, ele pode pegar Libertadores, só se ele pisar do jeito errado, ele pode tranquilamente correr perigo. Então, é esse que é o interessante dessa categoria. Bruno Valentim fazendo a pergunta, vamos lá. Quando o Renato Gaúcho for pro Grêmio no ano que vem, nesse ano? Fator Renato no Grêmio. É verdade. Cara, o fator Renato no Grêmio, o fator Renato no Grêmio, ele tem uma questão, isso pode acontecer em qualquer instante da vida. Eu acho que toda vez que tem um ano bissexto, o Renato aparece no Grêmio. Com certeza. Mas... se falar o nome dele 3 vezes na porta do antigo Olímpico, Renato, ele aparece. Que nem o Birutis. Só que tem um fator. Eu falei que houve um distanciamento muito grande dos clubes de Porto Alegre pro restante do Brasil. Sim. Ou pelo menos aqui pra gente do Rio de Janeiro. E isso inclui, Bruno Valentim, você que é um cara que acompanha o noticiário, até nos programas esportivos. Quando o Renato tá no Grêmio, toda semana o Grêmio é notícia. O Grêmio sem o Renato, ele... Sim, vou fazer uma comparação. Ele passou pelo campeonato igual nós acompanhamos o Juventude, igual nós acompanhamos o Ceará. Ele era um clube que ele não tinha um apelo, não tinha uma frase polêmica. Não que polêmica ganhe jogo, mas até questão de noticiabilidade. Até nisso, o futebol gaúcho ele ficou distante. O Renato, quando ele tá no Grêmio, ele consegue... que aí o Brasil inteiro para olhar. Não, lá vai o Renato com o time mais ou menos fazer o Grêmio jogar. Então é um fator que realmente...
vale prestar atenção. Agora, tem que saber qual é o Renato. Se for o Renato do Mundial do Fluminense, o Grêmio pode pegar a Liberta. Se for o Renato do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana do Fluminense, aí é um... O Renato faz bons trabalhos em Copas, né? Não muito em campeonatos longos. É isso que é o problema. A gente tá falando de um campeonato que começa em janeiro e vai até, meu irmão. E se for o Renato da reta final de 24, de saco cheio, dando patada em jornalista por qualquer coisa, não que, enfim... Não que não haja interesse também de certa maneira envolvidos de banda a banda, mas que ele claramente já estava de saco cheio de ficar lá, tanto é que depois trocou o Grêmio pelo Rio, o Rio Grande do Sul pelo Rio. Aí isso também pode ser um fator preponderante, mas já trabalhando com a hipótese de que em algum momento do ano o Renato vai estar lá. Mirassol, vai passear ou vai pra Liberta? Eu acho que vai... Eu acho que vai pra Liberta. Você acha? Trabalho bem executado, com mais dinheiro sendo injetado. Eu acho que, assim, é um time que todo mundo vai olhar com outros olhos a partir de agora no campeonato. Só que o Mirassol deve se preparar melhor. Meu entendimento é esse. Previsão, né? Previsão. Pra mim, entre Liberta e vai passear, eu não sei não. Eu acho que brigar pra cair não vai. Eu acho que tá bem consolidado. Eu acho que pela primeira temporada que fez ano passado... mostrou que era o caminho e que era o caminho correto, mas não sei, eu acho que tá ali entre vai passear e Liberta, não sei se consegue repetir. Bruno Gentili resolve pra gente. Vai ser o voto de Minerva. Eu vou pelo caminho mais de uma previsão não tão favorável, acho que eu vou pelo vai passear. Vai conservador. Porque acho que o Mirassol com certeza vai perder jogadores depois dessa campanha de destaque e até montar perdendo time. Já tá perdendo. E a gente nunca sabe quem vai sair, quais são as peças de destaque que podem sair. O técnico fica, né? Mas mesmo assim, o trabalho vai ser outro se vierem novos jogadores. Melhor técnico do Campeonato Brasileiro, Rafael Guanais. Eleito, escolhido tanto na Bola de Prata quanto no prêmio da CBF. Estivemos lá acompanhando ano passado. E realmente com muito mérito, porque pegou um time que vinha da Série B e levou uma Libertadores numa fase de grupos, o que não é pouca coisa. Agora, Remo... Acho que hoje, 2 de janeiro, não tem muito o que falar, né? Corre perigo. Sim. Chega correndo perigo pela mesma razão do Coxa e da Chape. Franco atirador. É uma diferença de investimento muito grande. O Remo tá há mais de 30 anos sem jogar a primeira divisão. Vai viajar muito. É o time que mais vai viajar. Todo mundo pensa, vou lá em Belém enfrentar o Remo. Ninguém parou pra imaginar que o Remo vai precisar sair de Belém 19 vezes. Todas as vezes ele vai ter que sair. Ninguém vai... Normalmente pra longe. Pra pelo menos, em média, 4 horas de viagem, que é a distância daqui do Rio pra Belém. Aliás, um abraço pra Belém, temos uma audiência tremenda no Pará. Aliás, será que o Remo vai jogar no seu estádio ou no Mangueirão? Cara, depende do jogo, vai depender do jogo. Se for Baianão, Se for Remo e Chapecoense, Baianão. Remo e Flamengo, Mangueirão. Remo e Mirassol, Remo e Bragantino. Tem aí uns 6, 7 jogos que o Remo pode fazer no Mangueirão. No Baianão. Agora, contra o G12, apostar mesmo no estádio Mangueirão. Né? Em todo caso, sempre difícil jogar contra o Remo, tanto no Caldeirão do Baianão quanto no Mangueirão, que é um estádio fantástico e com... A torcida do Remo mostrou isso na Série B, né? Uma torcida muito apaixonada, torcida paraense, né? Cara, tomara que se estruture e não corra perigo, porque o futebol do Norte precisa, o futebol paraense também precisa, mas numa análise sóbria nesse momento, diante da dificuldade que sempre é você voltar da Série B indo pra Série A, é um caminho muito difícil, muito complicado. Eu imagino realmente o Remo correndo perigo. Agora, cara, tem 4 polêmicas aqui agora pro final que a ordem alfabética nos proporcionou. Uma delas eu não colocaria como polêmica, não. 2025 tá fresquinho na nossa cabeça. Santos. Cara, esse vai passear já tá muito cheio, né? Talvez a gente tenha que mexer aí. Por mim, assim, eu acho que o Santos ele não briga pra cair, não. Eu acho também que ele vou fica nessa. ali na meiuca. Talvez a gente possa subir o Mirassol. Mas olha só, a gente tem que entender... Não, mas o vai passear pode ser briga pelo título aqui, mas Liberta é o G6. Tá certo. Tá. Não necessariamente precisam ser 4 aqui. Pode ter mais uns 6, 7 times. Eu acho que a categoria que pode lotar é a vai passear. Concordo. As outras que ele é mais maleável. Eu acho que o Santos vem pra passear. Até de tabela, né? Quem fica em 16º tá correndo perigo, né? Não caiu, mas tá correndo perigo. 15º, 14º. Tá, então eu vou colocar fogo no parquinho. São Paulo corre perigo. Será? Corre perigo. Fez um fim de temporada muito ruim. 25, tenebroso, né? O bastidor terrível. Isso sim. Demissão depois da goleada que sofreu pro Fluminense. Demissão ainda no Maracanã. A previsão de um ano. Eu acho que pela primeira vez
nós vamos ver um São Paulo lutando contra o rebaixamento até a última rodada. Porque o São Paulo... Salva, hein? Hoje, 2 de janeiro, me cobra em dezembro. Se não acontecer, não fui eu. Mas eu acho que pela primeira vez, nós vamos acompanhar um São Paulo lutando contra o rebaixamento. Eu acho que é o seguinte, eu concordo contigo. O São Paulo, pra mim, ele entra mais ou menos na mesma prateleira de Grêmio Internacional, no sentido não de falta de noticiabilidade, mas de mediocridade ao longo dos últimos tempos, a ponto de não conseguir brigar por nada. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil em 23, ganhou do Flamengo aquela decisão, e de lá pra cá não disse muito ou quase nada que veio dentro do futebol brasileiro. Não é que tem um time ruim, mas eu acho que, como disse o Marquinho, internamente muito complicado, e isso com certeza pesa. Não é um time maravilhoso, também não é um dos piores, mas eu acho que a maneira como terminou 25 faz ligar 26, ou faz começar 26 com o sinal de alerta ligado. Eu acho que essa questão dos jogadores que se machucaram e que eram peças-chave do São Paulo em 2025 também contribuiu para que o São Paulo, mesmo assim, não tivesse esse rendimento que a gente esperava, né? E mesmo assim, brigou até o final ali por vaga nas primeiras colocações do Brasileirão. Não de briga pelo título, claro, mas ali batendo na boca do G6, 17. Então eu acho que se todos se recuperarem e tiver um investimento um pouco mais, assim, pontual, com a volta do Caleri, por exemplo, que estava machucado em 2025, do Lucas Moura, eu não vejo como correndo perigo, não. Eu acho que São Paulo vai passear. Então vai passear talvez até pra cima, mais do que pra baixo. Então tá, vamos subir, então tá bom. Aí o São Paulo indo passear, mas pra quem salvou aí a informação, Marcos Coelho falando... Tô igual o Sérgio Guimarães, que se coloca em terceira pessoa de vez em quando, né? Não, o brother, falou o brother. Então, isso é autoestima, né? Elevadíssima. 2026 é meu ano. Pô. É isso aí. Então, São Paulo vai passear de acordo com a banca aqui. Vamos deixar o Vasco por último, que é o futebol carioca, a gente pode... acho que elaborar um pouco também melhor e cá pra nós também que o Vitória corre perigo. Então acho que não tem também muito o que a gente fazer, perigo, né? O Vitória escapou pela greta de não cair em 25. Ficou o campeonato todo no Z4. Aí Mr. Jair Adventure chegou, deu um jeito, né? Escapou no apagar das luzes. Antes do Vasco, uma ponderação. Dos clubes que subiram da Série B pra A, o único que nós colocamos na condição de vai passear e não correndo perigo foi o Atlético Paranaense. Sim. E dos times que permaneceram na Série A, o único que nós colocamos como ainda correndo perigo, né? Dos mesmos criadores de Ainda Estou Aqui, é o Vitória. Sim. Vitória ainda correndo perigo, então. Agora, uma grande incógnita. Esse clube que é capaz de tudo. Ele é capaz de disputar um título no final do ano, ganhar 4 jogos seguidos, depois perder 6, Vasco da Gama, e aí, cara? Com dor no coração, porque é o clube que eu cubro. Pra mim, corre perigo. Que isso, cara? Pra mim, corre perigo. Vou dizer por quê. 26 é ano de eleição. Todo ano de eleição no Vasco é um ano extremamente complicado. O time não vê... Claro, tá começando a temporada. Tá começando 26 agora. O Carioca... começa daqui a menos de 2 semanas. O Vasco estreia contra o Maricá, jogando em São Januário, com certeza com a garotada. Mas eu acho que corre perigo, acho que briga embaixo, porque vai depender muito de como vai começar esse trabalho por parte da comissão técnica já nas primeiras semanas do ano. Eu acho que a questão da venda do Ryan pode pesar muito, como esse dinheiro vai ser investido, porque isso, mais dia, menos dia, vai acabar acontecendo. E eu acho que falta ainda organização interna dentro do Vasco para poder sair da posição em que vem se encontrando nos últimos anos. Que é a posição do vai passear. Exato. Mas eu acho que até para você ter um vai passear, você tem que ter uma certa estabilidade. O Vasco não mostrou na reta final do Campeonato Brasileiro essa estabilidade. Perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Mais ou menos a mesma lógica do São Paulo. Só que eu acho que o Vasco ele demora um pouco a engrenar no começo de temporada ou no começo de Brasileiro nos últimos anos. Foi assim em 23, escapou do rebaixamento com um gol na última rodada. Foi assim em 24, escapou do rebaixamento com determinada tranquilidade, mas uma derrotazinha no meio do caminho mudava tudo. O Vasco não escapou do rebaixamento em campo.
O Vasco escapou no dia seguinte com os tropeços dos outros times. Exato. Né? É bom pontuar também. E 25 é a mesma coisa, que se 24, o torcedor vascaíno vai lembrar, em 24, o Vasco, ele ganha um jogo do Bahia, que foi crucial em São Januário, que ele abre 3-0, toma 2 gols em sequência, quase toma um empate no finalzinho, que o Léo Jardim pega uma bola em cima da linha. Foi na minha frente, eu tava atrás do gol, à direita das cabines da Tupi. Se aquela bola entra, dali pro final do campeonato, sem aqueles 2 pontos, o Vasco provavelmente teria caído. E 25 igual. O Vasco, se não ganha do Internacional, confronto direto 5-1 em São Januário, aquele jogo da chuvarada, poderia muito bem ter caído. A tabela talvez não diga isso porque o Vasco estava matematicamente praticamente livre, faltando 3 rodadas. Mas por conta de resultados pontuais. É brincar muito com a sorte numa reta final de campeonato para você não cair. Então eu acho que para esse ano o Vasco ele corre perigo. Não quer dizer que vai cair, mas eu acho que ele briga mais embaixo do que em cima. Vou tentar demover seu voto com os mesmos argumentos do São Paulo. Você falou tudo que eu queria ter falado do São Paulo, que por 2 anos seguidos lutou contra o título. Só que assim, você tá na condição de setorista do Vasco. Claro. E aqui nós não temos um setorista do São Paulo. Mas eu acho que se tivéssemos, tudo que você falou do Vasco, ele falaria do São Paulo. Eu acho que é muito parecido. Então assim, de um olhar de fora, eu ainda vejo o Vasco numa condição de se arrumar. Só que assim, o Vasco ao lado do Corinthians e ao lado do Inter e do próprio São Paulo, a gente pode até colocar o Santos nesse balaio. Com exceção ao briga pelo título, e são poucos times que eles podem estar em qualquer pote desse aí tranquilamente. Mas eu acho que ele tem muito mais cara de vai passear do que propriamente correndo perigo, porque eu acho que dessa vez o Vasco aprendeu a lição. Eu vou nessa... Mais uma vez eu tô decidindo, né? Mas eu vou ficar... Dessa vez, na outra eu não fiquei com o Coelho. Dessa eu vou ficar com o Coelho. Obrigado, irmão. Não, eu sou a tropa da Zona Sudoeste. É isso aí. Zona Sudoeste. Nós morávamos... Zona Sudoeste. Nós morávamos na Zona Oeste até o ano passado. De lá pra cá, Zona Sudoeste. Oficialmente. Mas a minha análise, ela tem a ver muito mais com o que o Vasco fez em 2025, que eu acho que deve se repetir em 2026. Porque se o Vasco tivesse mantido aquele time do primeiro semestre do ano passado, provavelmente teria caído. E aí o Diniz foi preponderante, junto com o Pedrinho também, o departamento de futebol fez ótimas contratações pro time titular, assim, jogadores que encaixaram e que fizeram o time melhorar e até conseguir aquela sequência de 5 vitórias seguidas. Tudo bem que depois vieram as derrotas seguidas também, até em maior número, mas se o Vasco fizer uma boa janela no meio do ano, como é a tendência que faça, como os clubes brasileiros costumam fazer melhores segundas janelas do que primeiras janelas em cada temporada, eu acho que o Vasco não corre tanto perigo não. Acho que é mais o vai passear, podendo sonhar como sonhou em 2025 com uma Libertadores. Óbvio que de forma mais remota, mas eu ainda colocaria nesse balaio aí do vai passear de forma abrangente. Show de bola. Fazer a leitura final então para encerrarmos o nosso tier list, o nosso ranking, o nosso desafio aqui. E ó, tá armazenado no YouTube, cobre a nossa reportagem, só não vai no Instagram me xingar, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, vou ter que bloquear o comentário de novo, mas vamos lá. Correndo perigo, Chapecoense, Coritiba, Remo e Vitória. Batemos o martelo? Batemos o martelo. Batemos o martelo? Assinamos o contrato? Eu puxaria São Paulo e Vasco pra baixo, mas eu vou com os relatores pela maioria de votos. Tá pra certo. mim são esses 4 aí, esses pra mim com certeza correm perigo. Passeando. Quanta gente passeando. Mas eu vou te falar, é verdade. O que teve de time que passeou no campeonato de 2025, que tava lá de rolê. Teve um exemplo só. O Ceará, que passeou o campeonato todo e caiu no final. Passeou tanto que caiu. Passeou tanto que foi passear na Série B. Passeando. Atlético Paranaense, de volta. Atlético Mineiro, Bragantino, Corinthians, Grêmio, Internacional, Mirassol, Santos, São Paulo e Vasco. São times que estão ali... Devem decidir o campeonato, porque vão tirar um pontinho ou outro dos times que lutam pelo título. Isso com certeza. Mas de um modo geral, não vão ter punch. Nem chove nem molha. E pode pintar, né? Se o G6 virar G7, virar G8, pode pintar uma pré-Libertadores pra essa galera aqui, mas são aqueles times que eles estão ali, é aquele que vai ganhar um jogo em casa e quando empatar um jogo fora vai celebrar. Libertadores, eu acho que assim como aconteceu no último ano, Bahia, Botafogo e Fluminense, são times que estão muito decididos ali para ficarem talvez entre terceiro e quinto, terceiro e sexto, nessa faixa mesmo, e lutando pelo título. Vou até ler de uma forma diferente. Cruzeiro, sendo, por hora, o único time do futebol brasileiro em condições reais de encarar Palmeiras e Flamengo. Com uma seguinte observação minha para fechar. O Cruzeiro é o único time que tem condição de ganhar do Flamengo e condição de ganhar do Palmeiras, mas não tem condição de sustentar com o pulmão
o restante do campeonato, que é algo que Flamengo e Palmeiras têm. Galera, vamos ver se vai ser possível. feliz 2026 para todos vocês. Para nós. Um show de bola. Voltamos a qualquer momento no Tupi na Redcast. E para você, um abraço em todas as plataformas digitais. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente.